Olá, a gente aqui de novo. Que bom ter você aqui na nossa companhia, no Com a Palavra Você. Sejam muito bem-vindos a esse nosso espaço, né, Bia? Oi, Ale, Oi. mais um episódio hoje com um super amigo mesmo, mas é amigo íntimo, tá, gente? Tem muitas histórias desse cara. Ele que já foi vendedor de discos e também executivo da Abril Music, da Sony, que hoje é Universal. que hoje é Universal. Então, um cara que já produziu muitos artistas, shows, festivais, e que tem muita história boa para contar pra gente. Bem-vindo, Catenas. Obrigado, gente. Obrigado, Bia. Obrigado, Alessandro. Que prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Alexandre Catenas. A gente estava esperando por esse encontro, por esse bate-papo, viu? Eu também. Quando a gente começou com o projeto do podcast, eu falei, Bia, um cara que a gente tem que levar é o Catenas. Que bom ter Pode você me convidar aqui. que eu venho. Porque a gente tem assuntos diversos para tratar com você. Hoje você é um empresário bem-sucedido. A gente pode dizer que você é um goiano que venceu lá no eixo Rio-São Paulo, até mesmo fora. Vamos contar um pouco dessa história de quando começou o Garoto Catenas até chegar aqui hoje a esse cara multitarefa, multidisciplinar. Cara, começou... Cara, eu acho que já comecei multitarefa nessa parada aí. Porque, assim, quando eu tava em Goiânia, meu primeiro trabalho foi dar aula pros meus amigos. Eu já fui aluna. Você foi aluna, né? De matemática. Eu dava aula de tudo, matemática, o que pintasse. Eu dava aula em troca de um lanche. Você tinha quantos anos, Catenas? Eu tinha 15. 15 Aí, garotada. Aí, fica a dica. Eu ia de bicicleta dar aula em troca de um lanche e tal, não sei o que lá. Aí depois eu tive um carro, um Fiat 147, que Famoso. famoso, chegava nos lugares. Até que um dia, cara, um amigo meu, Pedro Paulo, PP, me ligou e falou assim, Catenas, pelo amor de Deus, eu preciso tirar 5 na prova, porque se não tirar 5, eu não passo de ano e eu vou levar uma bronca da minha PP é um que a gente tem que trazer aqui também, Bia. Não, mas eu acho que não é o PP que mora lá em Portugal? PP Ávila. Ah, tá. Bom, aí o Pedro falou assim, Catenas, pelo amor de Deus, me ajuda que eu tenho que tirar 5 na prova e tal. Falei, Pepe, não tem jeito, cara. Não tenho dinheiro pra colocar gasolina no carro. Vou ficar te devendo essa. Não, eu pago a sua gasolina. Porque ele morava do outro lado da cidade, não dava pra chegar de bicicleta. Aí ele pagou a gasolina, eu fui, ele tirou 7, passou de ano e ficou muito grato. Aquilo lá me deu um gatilho mental. Pô, se ele pagou minha gasolina, eu posso fazer dinheiro com minha aula. Claro. Isso virou um negócio pra mim, tá? Eu comecei a fazer isso em troca de uma grana. Pra E pagar como o é que carro. você divulgava? Que você tinha... Boca a boca. Minha maior divulgação é boca a boca. Eu tenho alunos que até hoje me encontram, até muito obrigado, eu passei de ano, eu entrei no vestibular, fiz faculdade por sua causa. Volta e meia. Vários amigos nossos. E aí, cara, aconteceu uma coisa que mudou a minha vida. Anunciaram aquele primeiro Rock in Rio. 1985. Pra que falar a data certa? aí eu eu falei, fui. eu queria muito ir. Aí eu comecei a dar aula, 10 aulas por dia pra fazer dinheiro, pra poder pagar passagem de ônibus e o ingresso. Fui, deu tudo certo, dando aula e tal. Cara, quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro, aquilo lá mudou completamente o horizonte da minha vida. Eu saí de lá muito impactado. Eu falei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida e é nesse lugar que eu quero morar. Você sentiu que você queria estar no show business. Me bateu um negócio, eu não sabia nem dizer se era show business, o que era. Eu queria aquilo. Você queria morar no Rio. Como aquilo era no Rio, falei, vou ter que ir pro Rio. Cara, eu comecei a pesquisar. Lama até no joelho. Meu tênis está lá até hoje. Bom, cara, aí eu pesquisando, não me perguntem como, eu achei que eu fosse fazer o vestibular, achei uma faculdade de oceanografia no Rio de Janeiro. Não me perguntem por quê, mas eu achava que eu ia mergulhar com golfinho, com Cousteau, tava no auge, né? Exatamente. Jacques Cousteau. Acabou que eu passei e fui, achando que ia mergulhar com as baleias, cheguei lá, cara, era aula de matemática, química, geografia, de física. Eu odiei o primeiro dia de aula. É um engenheiro do mar, né? Não tinha nada a ver comigo, mas eu só percebi quando eu cheguei lá. E aí logo eu falei assim, vou fazer outra coisa, vou sair daqui correndo. Fiz um outro vestibular pro que eu queria, que era comunicação na PUC. Comunicação e marketing. Só que aí pintou outro desafio, assim que eu entrei na PUC. A UERJ era federal, era estadual. Sim, não precisava pagar. Grátis. A PUC era paga. Por mais que meu pai e minha mãe me ajudassem, na época eu precisava ter um jeito de pagar aquilo lá. Fui procurar emprego. Tinha que baratear seus custos, né? Pelo menos empatar, né? É aquela coisa de almoçar terça, quinta e sábado. Não dava pra almoçar todo. Então, assim. E torcer pra um colega chamar pra almoçar em casa. Aí, cara, batalhando, eu consegui um emprego numa loja de discos. Lá no Rio. No Rio, na Vinícius Na de Moraes. Vinícius, você falou, né? Cara, impressionante. Assim, alguns astros estavam conspirando desde o princípio para me empurrar para esse negócio do show business, da música em geral.
E isso foi outra coisa. Você não tinha um amigo, nada lá no Rio que era dessa área, era só Tinha. você. Não, tinha a Ingrid, É. né? Mas O Ricardo. aí o Ricardo, mas eles tentando a vida. O Ricardo era músico de alguém. Ricardo Leão, tá, Ricardo gente? Leão, Grande músico É. daqui de E a Goiânia. Ingrid Guimarães, atriz. Não, aí, nesse tempo nem ela fazia o teatrinho da escola. E olha Uhum. lá. Mas todo mundo, cada um com o seu sonho, né? Claro. O da Ingrid tá realizado, do Ricardo também. E a E o gente tá, seu a gente tá também. atrás do nosso. É. Bom, aí, cara, assim, contando uma longa história curta, eu comecei a trabalhar nessa loja e me encantei com esse universo da música, mas logo outra preocupação bateu. Eu ia me formar na faculdade e eu precisava estagiar em algum lugar. Uhum. Entrar no mercado, Não, né? se eu não estagiasse, eu não podia Ah, fechar. sim. Acho que até hoje tem isso. Tem isso, as Uhum. horas aulas, Isso, né? Que você se eu tem não que fizer concluir. estágio. E eu, cara, eu nunca vou esquecer, era dia 12 de dezembro, eu ia me formar no dia 19, faltava uma semana pra eu me formar, eu não tinha estágio. Falei, cara, vou ter que tomar bomba na faculdade por causa disso. E aí eu tava mais uma daquelas vezes entre almoço, já que tá, Aham. fiquei lá esperando, pensando o que eu ia fazer da vida. Quando eu vejo lá longe na PUC, a PUC tem uma faculdade, tem uns pilotis, já contei muita essa história, mas eu gosto de contar. Tem uns pilotis, assim, tem umas pilastras. Uhum. Lá no final, tava um cara colocando um cartaz aonde era o cartaz de estágio. Falei, opa, e não tinha ninguém, tava todo mundo almoçando, só tinha eu. Só... É minha A chance. minha chance. Corri que nem doido, fui lá, peguei o cartaz, estava escrito assim, ó, procura esse estagiário para o departamento de imprensa Uhum. da Poligram. Eu falei, esse nome Poligram eu já vi em algum lugar, mas não lembrava de onde. Peguei o ônibus, fui correndo pra Barra, 3 baldeações, cheguei na Barra, bati lá na porta, não sabia o que era, era uma gravadora. Uhum. Aí eu chego lá e ela fala assim, olha, é uma vaga do departamento de imprensa para você escrever press release de lançamento de disco. Uhum. Manda aí. E tinha um teste, o teste era fazer o release do Vando. Ah, Eu devia ser o candidato mais brega, eu passei. E aí, cara... não brega, mais romântico. romântico, né? Brincar. Cara, assim, resultado, entrei desse jeito, assim, então, cara, antigamente, eu falava assim, que eu tive muita sorte, que eu sempre estava no lugar certo, na hora certa e tal, mas eu acho que é um pouco mais que isso também, a gente trabalha muito para ter sorte, a verdade Sim. é essa. A ajuda. E você não teve né? medo, né? Você É, sempre eu acho teve que eu muita corri, eu coragem sempre também, corri né? muito. Então, assim, eu corri atrás desse lugar, dessa vaga. Eu corri, literalmente Era corri. tua, né? E quando eu entrei, cara, assim, as pessoas que eram executivas de gravadora naquele tempo, da música, Uhum. era um cara que era um hold de banda que sabia escrever melhor que o outro era um técnico, o outro era um guitarrista, o outro era um maestro, o outro era, sei lá, ou cantor, ou artistas famosos, como o Nelson Motta Uhum. era, o Paulo Coelho era. Não tinha uma formação para isso. Até hoje não tem muito. Aham. Então, assim, a Alessandra falou de uma palavra importante, né? Que é a intuição, o feeling. É. Você acredita um pouco a esse feeling seu para as descobertas que você fez, né? Você fez Eu grandes artistas, né? Eu acho que eu fui treinando talvez uma arte que eu talvez tivesse, Um talento, um talento. um dom seu. Eu não tenho medo de falar dom, mas é uma coisa que eu fui treinando com o tempo. Uhum. Eu vou contar a história de um artista que é emblemático na minha carreira. Isso a gente está falando na época em que começa os booms dos hits, né? De 1 milhão de discos, Isso. disco de Exatamente essa ouro, época. disco de platina. Exatamente. É o auge, né? E quando eu tô nessa gravadora, nesse momento, ela tava quase fechando as portas. Quase fechando. Porque não tinha nada acontecendo lá. Tava uma gestão difícil e tal. Não tinham grandes nomes sendo revelados. Não, tinha grande nome dentro da gravadora. Por exemplo, Chitãozinho Chororó e Caetano Veloso estavam na gravadora. Uhum. João Gilberto estava na Mas gravadora. não tinha novidade. A gestão estava ruim. Ah, tá. Muito ruim. Então todo ano passava um corte de pessoas lá. Era uma coisa meio doida. Mudou um pouco a gestão. Quando, assim, eu gosto de contar essa história, porque essa história é muito emblemática de como funcionava. Cara, é importante a gente situar isso no tempo e no espaço, colocar esse filtro. Era anos 90, não tinha internet, não tinha YouTube, as informações não chegavam. Tava começando o fax. Quando eu cheguei, a gente ia passar do presidente ver como é que o fax era. Aham. Antes era telex, eu recebia por telex. Exato. A gente morava em cavernas, tá, gente? A gente corria do dromedário. Do Praticamente, viu? Era Tão família perto, tão dinossauro. longe, né? Mas aí, cara, assim, essa história do Tchan, eu gosto muito de contar, porque o Tchan é uma banda que eu construí a carreira junto com eles e tá aí até hoje. Né? É legal, eu posso contar histórias de artistas que não tá aí mais, ou histórias de coisas que não aconteceram. Essa história aconteceu e segue acontecendo até hoje, tá? Vou contar ela do jeito mais romântico. Uhum. No final dos anos 90, eu namorei uma baiana chamada Duda, que a Bia conhece bem. Muita amiga minha também. E... Duda Kerst. Duda Kerr, E ela... Gente, pode mandar um beijo pra Duda Duda. Kerr. Beijo, Tá nos Estados Unidos, Nova York. Em Nova York, acima de Nova York. Aí, cara, ela me chamou pra passar o Carnaval de Salvador. E eu era o cara do Rock and Roll. Eu falei, pô, Carnaval de Salvador, você era mais apaixonado? Você faz tudo por amor, né? Entrei no buzu, eu e o D.
20 horas de ônibus, fomos pra lá em O Du Salvador. não gosta dessas coisas, gente. O Dan? O D não gosta disso. Não. Aí, cara, chegamos lá. É outra coisa que me marcou muito. Eu cheguei em Salvador no carnaval, era tipo sábado de carnaval. Tava rolando já, tava todo mundo lá já. Ele chegou depois. O Catena, só um parênteses. E é bom assim, né? Pegava um ônibus Hora, dias. Não eram horas, eram dias. e chegava em Pra chegar Salvador. lá. Imagina, que eu tava em Goiânia, assim. Aham, Uhum. Acho que era férias, tava em Goiânia. aham. Imagina, de Goiânia pra Salvador nos anos 90, 80. De ônibus. Final dos anos 80, né? Bom, chegamos lá, eu cheguei lá, cara. Quando eu chego na avenida, tinha um beco, que eu nunca vou esquecer, pra chegar na Barra, onde a Barra nem tinha um carnaval oficial, era um carnaval extra-oficial na época, O oficial ainda era no o Campo Grande. Campo Grande. É. Aí, cara, eu só ouço um barulho ensurdecedor e eu olho pra esquerda, cara, tá vindo uma coisa muito doida. Um caminhão com um palco em cima. Uhum. Repetindo, não tinha internet. Não Aham. tinha- eu não sabia o que era trio elétrico. Não tinha acesso. Cara, eu falei, meu Deus, que coisa Bizarro. Sensacional. Era o Netinho cantando Beijo na Boca. Nunca vou esquecer essa cena. Depois ele foi meu artista há muitos anos. Aham. Trabalhei Mila com ele, inclusive, anos depois. A gente fez Carna Goiânia com o Netinho, Exato. ali saindo da 136, né, Bi? corta. Isso eu nem sonhava trabalhar na gravadora. Eu tava trabalhando, nem não sei se estava em loja de disco, não sei. Cara, anos depois, estou estagiando na gravadora, toca meu telefone na mesa. Era o Cássio. Oi, Catarina, aqui é o Cássio. Falei, Cássio, você não tá lembrando de mim, né? Cara, não tô. Cara, eu estudei com a Duda na escola. Na Te escola. conheci lá em Salvador. E eu, você lembra? Ah, lembrei e tal, não sei o que lá. Cara, eu tô sabendo que você tá trabalhando na gravadora. Eu falei, trabalhando, estagiando. Pô, cara, me ajuda, cara. Eu também tô estagiando aqui num bloco de carnaval e a gente vai lançar uma banda que tem uma cantora muito legal. Pô, me ajuda que a gente já bateu em porta de tudo quanto é gravadora, ninguém nem recebe a gente, nem atende o telefone. Falei assim, cara, você ligou pra pessoa errada, amigo. Eu sou o último na escala social dessa gravadora. Ninguém vai, eu sou o estagiário da imprensa, ninguém. A minha mesa é a menor da gravadora. Cara, me ajuda. Eu não sei nem, eu não sei nem o caminho pra te ajudar, cara. Aham. Dá um jeito. Aí ele passou o chefe dele e tal, não sei o que. Eu sei que ele me mandou uma fita, a 7, que tinha Flores e Alô Paixão, da Ivete. Eu ouvi e falei, nossa, sensacional, né? Tentei mostrar pra alguém, ninguém me ouvia. Imagina, um estagiário, Uhum. recém-contratado. Mas eu gostei muito, achei espetacular demais aquele som. Achei uma cantora muito acima da média, que não tinha em lugar nenhum. Era gostoso de ouvir. Flores e Alô Paixão, duas músicas espetaculares da Ivete, né? Até hoje, sucesso até hoje. Né? Clássicos, né? Tocou ontem no aniversário da Aham. amiga minha. É verdade. Aí, cara, ontem, 35 anos depois, essa música entra todo mundo canta. Não, e Várias vezes. levanta a Aí eu multidão, né? tentei, até que eu falei, ninguém me atende, eu vou tentar no presidente, que ele era um cara que me dava uma brecha. Quem era? Marcos Mainar. Foi meu chefe durante muitos anos, me ajudou muito na minha carreira. Eu devo muito a ele. E aí, cara, bati na porta dele uma, duas, Atenas. Eu queria te mostrar uma fita. Ah, é uma banda que você está trabalhando? Não, porque eu era estagiário do Internacional, pra piorar. Uhum. Não é a coisa que eu recebi da Bahia. Da Bahia a gente já tem cheio de baiano aqui já, não queria mais nada. Falei, não, bati uma vez, Naquela época, duas. você pensava em baiana, era Caetano, Caetano. Betânia, Coisa do né? tipo, Aí eu tentava e nada, até que um dia a secretária. Essa história eu contei no filme lá. Aham. É legal contar de novo pra situar. A E secretária. o filme também é legal você falar, que é o Axé, né? O filme do Axé feito pelo Chico Guedes, irmão da É. Duda. Conta a história do Axé e lá a gente E é conta- maravilhoso. É bem legal, tá no streaming. Bom, aí, cara, a secretária do presidente falou assim, Catena, ficou com dó de mim. Uhum. Coloca aí no meu som. Quando ela mandou colocar no som, eu liguei alto, ele ouviu na sala dele, longa história curta, ele se apaixonou pela música. O que é isso? Ah, é uma cantora que eu tô te falando há um tempo, ninguém quer ouvir e tal. Porra, que legal. O que ela quer? Ela não tem dinheiro pra investir, ela não quer nada. Só que aquele preço disso coloca na loja. Estamos falando de outros tempos. Uhum. Hoje, meu filho de 11 anos sobe a música no Spotify. Claro. Naquele tempo, você tem um disco na loja, você tinha que falar com a gravadora. Sim. Os acessos eram desse tamanho. Uhum. Resultado, a música... ele contratou o artista, eu falei que não precisava de nada, que eu ia cuidar do artista para ele. E em 2 anos estava vendendo 1 milhão de cópias cada disco. Ivete, Qual- né? Esse da Ivete. Agora eu vou chegar Mas no era Tchan. Ivete solo, não. Era Era banda Eva. Banda Eva, né? Aí, chegou na Bahia uma conversa que tinha um moleque lá no Rio de Janeiro, Que era Aham. você, Que tava- por acaso? que isso eu não sabia de nada. Que abria portas. Tinha uma chave de uma porta. Porque hoje o mercado, é o que eu falei, meu filho de 11 anos, se ele quiser, ele grava uma música no Sim. celular dele e sobe no Spotify. Naquele tempo, você tinha que atravessar várias arrebentações. Você tinha que achar uma gravadora. Depois tinha que ter o Jabá, que era Não, super Tinha que comum. ter vários caminhos. Você tinha que achar alguém na gravadora. Esse alguém gostar da sua música. Convencer alguém de te contratar. Gravar a sua música ficar boa. Aham. Colocar dinheiro. Tocar numa rádio. A rádio tocar. Ser sucesso. E chegar numa loja. Alguém entrar na loja e comprar. Olha a quantidade de arrebentação que você tem que furar. Exatamente. Hoje
as arrebentações são menores. O problema é que é pra todo mundo. Sim. Então tem 5 bilhões de artistas no Todo mundo. mundo no mesmo caminho, né? Então assim, você fala, então ficou mais fácil, Catarina? Ficou mais fácil, mas ficou mais difícil. Foi Uhum. igualmente complicado. Uhum. Hoje são lançadas 120 mil músicas por dia no mercado. 120 mil músicas por dia. Pensa isso, gente. Como é que você é relevante num cenário desse? Mas vamos lá. Mas ficou mais democrático também. Ficou muito mais democrático, mas ao mesmo tempo... Mas não tem esses sucessos estrondosos, talvez, você acha Até que... pode ter, Bia, mas assim, vou dar um exemplo. Hoje, tanto uma música gravada em 50 mil canais num estúdio caríssimo de Hollywood pode ser um mega sucesso, quanto um meme gritado pela Jojo Todinho no Morro do Sim. Vidigal, que tiro foi esse, pode ser um mega sucesso. Com certeza. Tá? A Billie Eilish gravou o disco dela inteiro no meio da pandemia, no quarto dela, produzido pelo irmão dela, foi o maior disco do ano, no Uhum. 2021, 2020. Premiadíssimo. Mas isso, 5 bilhões de pessoas no mundo têm celular com acesso à internet. Então, 5 bilhões de pessoas no mundo podem fazer isso. Então, Uhum. o funil era assim, que ficou assim. Uhum. Mas agora a Continua gente apertado. consegue conversar com todas as tribos, né? Cada um vai pro seu nicho. Exato. Então, o que eu quero dizer, ficou muito mais democrático, Aham. mas ficou igualmente difícil. Com porque todo mundo consegue certeza. acessar todo mundo. E tem muita gente boa, muita porque antes a gente trabalhava com talentosa, né? escassez. Tinha pouca gente de um lado, pouca gente do outro. Uhum. Interromper, Bia. Não, imagina. Tinha pouca gente do lado. Hoje a gente trabalha com excesso, com a fartura. Tem 5 bilhões de artistas e 5 bilhões de consumidores. Tanto é que o artista se sente na obrigação de estar sempre soltando coisa nova constantemente. Ainda tem isso. O algoritmo, que é o. Que ele pede, né? Ele te obriga a lançar uma Aham. semana. Quem é que tem qualidade toda semana? Ninguém. Quem é que está inspirado toda semana? Ninguém. Nem, sei lá, aquele cara que escreve, o Stephen King, que escreve o livro toda semana, consegue. A gente lembra, Roberto Carlos, a gente esperava mês de dezembro Sim. pra ele E lançar. olha que lançar um disco por ano também Era- uma façanha, né? Tinha. Mas assim, vamos chegar aqui, deixa eu situar tudo, Claro. tá? Porque eu acho assim, que os desafios da música, eles são os mesmos. Muda a ferramenta, muda a plataforma, muda qual é o jeito. Mas o desafio tem que ter talento e criatividade, tanto do artista quanto do cara que tá por trás. Uhum. Isso não muda, tá? E só o talento e a criatividade bastam? Tem a Se não sorte tiver isso, também. não tem jeito. Não Pode existe ter o artista todo o dinheiro fabricado. do mundo que se não tiver talento e criatividade não anda. E- Existe artista fabricado, pode durar É. one hit wonder, uma música. Acabou. Passa, Isso eu te garanto. passa. Eu Né? aprendi isso a duras penas. E o carisma Então, Mantém o carisma tá tudo. dentro, eu coloco no balaio do talento. do talento? Porque ter carisma é um talento que ele Sim. tem, inato dele. Tá? Só pra terminar o Tchan, porque eu acho que faz parte Uhum. disso que a gente tá contando aqui agora. O Tchan, quando ele veio pra mim, um cara da Bahia me ligou, Catarina, você é uma banda muito legal aqui, vem conhecer, eu falei, eu quase perdi o emprego por causa da Ivete Sangalo. Se eu for de novo, eu vou perder o emprego. Uhum. Então, a curiosidade era mais forte que o juízo, eu fui. E lá eu trouxe a fita do Tchan, mesma história. Não quero, quis, contratou, vendeu 3 milhões de discos. Foi É. um E sucesso nisso você estrondoso. continuava ainda como estagiário ou você já Eu tinha... Já tinha... Eu tinha dado um saltinho pequenininho do degrau da escala social. Mesmo com a chegada da Ivete, eles não te deram um olhar mais já atento? já não era estagiário, mas eu era o próximo lá, entendeu? Entendi. Cara, isso aí eu quero dizer o seguinte. De estagiário foi promovido a bateco. Por aí. Esses 2 discos venderam 5 milhões de cópias, cara. Isso era grana naquela Muito, época. salvou a companhia. Não foi só eu, não, tá? Porque, assim, tô falando disso que eu descobri, mas Uhum. toda a equipe trabalhou. Uhum. Nessa mesma época, o disco da Maria Bethânia cantando Roberto Carlos também era da gravadora, aconteceu. Começou a ter um movimento da gravadora que ela foi de último lugar, quase fechar as portas, para primeiro lugar do mercado. Que legal. Começou, voltou. Então, e eu participei desse bolo todo, Uhum. usando o que eu sabia fazer, né? Ainda no internacional, mas cuidando dos meus artistas nacionais. Porque a minha função, por muitos anos lá, foi cuidar de artista internacional. Ô, Catenas, com o El Chan, com a Ivete, você trabalhou diretamente com eles? Você fazia toda a divulgação deles? Os shows também? Como funcionava? Nesses 30 e poucos anos que eu trabalho com música, eu tive trabalhos com esses 2 artistas em todos os jeitos que você imaginar. Eles foram descobertos por mim, produzidos por mim, às vezes divulgados por mim, às vezes eu comprei show deles, às vezes eu vendi show deles. Já tive todo tipo de relação com eles. Era multitarefa. Fui sendo multitarefa. Uhum. O mundo me obrigou a ser assim. Uhum. Isso foi bom também, Foi muito porque te bom. deu uma flexibilidade e quando você vira o chefe, você entendia um pouquinho de cada Claro. coisa para saber cobrar. Eu acho que é mais que isso. É o seguinte, olha, em determinado momento o mundo acabou. Né? Quando veio o Napster, o Uhum. mundo da música morreu. Uhum. Então, ali sim eu tive que me reinventar. Isso você está falando quando você já estava na Abril? No pós-abril. Ah. Se quiser, eu posso contar a história cronológica. Vamos Bora, lá. vamos no cronológico. Não, só pra gente
Teve um momento, logo depois da Ivete, que foi o divisor de águas, que foi ali que realmente o mercado fora do Brasil falou assim, pô, eu acho que eu vou investir nesse menino. E, cara, eu tinha 20 Quando você poucos anos. fala que você cuidava dos artistas internacionais, quem eram eles? Ah, o que era isso? Minha função, eu tinha uma função. Quando eu deixei de ser estagiário, eles tinham Aham. que colocar algum buraco, porque a história do Tchan e da Ivete correu no mercado e algumas gravadoras começaram a me convidar para ir pra sair de lá. Uhum, O jeito que a gravadora conseguiu para mim, vamos chamar de segurar, sei lá, uhum. Te manter. e eu queria ficar, não queria ir embora. Cara, eu não tinha muita noção. Né? A verdade é essa. Uhum. Eu não tinha essa noção do tamanho da coisa. Hoje, olhando para trás, eu falo, que legal que eu fiz, né? Naquele tempo, na minha cabeça, eu estava fazendo a minha obrigação. Uhum. E era uma coisinha. Eu estava atendendo o Cássio, amigo da Duda. Uhum, Assim, sem nenhum tipo de modéstia boba aqui, não. Eu tô falando de verdade. Uhum. Hoje, olhando... Você tem uma eu tenho noção diferente, da né? importância que isso teve para eles. Tanto que eles se encontram comigo, a Ivete, toda vez. Mas naquele tempo, não. Eu estava no meu dia a dia. Tava matando o meu almoço do dia ali. aham. Aí veio uma terceira função, aí eu cuidava dos internacionais. Aí, quando as gravadoras vieram me chamar, o jeito que a Polygram me segurou foi me dando essa posição que tinha um cara que fazia ela, que foi trabalhar em outra, que era ser label manager. Label manager é um nome chique para gerente de selo. Eu cuidava dos selos internacionais que vinham no Brasil. Então, qual era a função desse cargo? Eram duas. Uma, escolher quais os artistas que iam ser lançados no Brasil internacionais. Eu recebia uma porrada de fita. Ah, esse eu acho que tem a ver com o Brasil, esse não tem, esse tem, esse não tem, e lançava. A outra função era cuidar dos artistas quando eles viessem para o Brasil. Uhum. Ah, isso foi tentador. Eu era babysitter. Uhum. Cara, de cara eu cuidei do Led Zeppelin, do Jimmy Page e do Robert Plant. Valeu. Eu viajei o Brasil inteiro com o In Excess, no avião do Michael Hutchins. Nossa. Eu viajei com Kiss. Eu fico... Isso não tem preço, É, Caternas. É que esse podcast é horário de pode ser falado. viu? Pode ser falado tudo. Não. Tem coisas que eu acho que Tem coisa acredito que a gente não, hein? fala depois. Mas assim, com um moleque de 20 e poucos anos de idade, Uhum. tá no dia a dia com os seus ídolos, cara, teve um determinado momento que o meu ídolo maior naquele tempo, o Bonovox, cantou parabéns pra mim no camarim do show, cara. Nossa. Então, Loucura. não tínhamos fotografia, Aham. né? Mas tem tá memória, registrado. tem Então, memória. assim, esse vestibular foi muito enriquecedor para mim. Porque ali eu lidei com o show business no seu mais alto nível. Tá? Uhum. Empresários muito exigentes. Pô, o Kiss, que é empresariado pelo próprio Gene Simmons, que é o da língua, né? Uhum. Ele me dava cada esporro, cada bronca. Isso na é frente de época, todo mundo. isso é época assim de Hollywood Rock. Isso, foi no Monsters né? of Rock e no Hollywood Rock que eu trouxe eles. É. E aí, eu tava com o Gene Simmons, eu fui a turnê sem máscara do Kiss. Os Kiss são aqueles pintados, vocês sabem. Sim. Né? Aham. Eles estavam sem máscara essa turnê. Cara limpa. E o Gastão, que era da MTV, veio mostrar pra eles assim, por que seu disco no Brasil tem uma capa mais menorzinha do que a capa gringa? Porque no Brasil a gente cortava, a gente não. Aham. Tinha A gráfica. não a gráfica, Não, a própria. uma contenção de despesa. É, Aham. a Uma própria. bobagem. Fazia uma capa menos... Robusta. com menos páginas, né? Cara, o Gene Simmons me deu uma bronca na frente de todo mundo, assim, que eu queria virar um fantasma. Obrigado, Gastão. Eu não pode julgar, só que até hoje eu não falo com ele direito. Ele nem sabe por quê. Mas vamos lá. Então, minha função era essa. Eu fazia essa coisa dos... Ao mesmo tempo, eu era babada do Tchan e da Ivete Sangalo. Entendi. Mas a minha função no job description do meu contra-cheque Aham. era isso. label manager. Por isso que as pessoas falam, porra, Catarina, vai cuidar do seu internacional, Uhum. que tá uma merda. Mas eu Uhum. não era ambição de ganhar mais dinheiro, porque Mas eu não você- ganhava. Mas os seus Ali, amigos. literalmente caiu no seu colo, né? Caiu. É. O que? Esses dois negócios? Então, é o tchan, e seu feeling, óbvio, mas foi. eu posso dizer o seguinte: caiu no colo, mas eu não botei no gaveta. Eu fui. Aham. Sim, Tem que fazer alguma coisa por sim, ele. sem Você dúvida. ajudou a abrir portas. Mas o que definiu esse upgrade na minha carreira que me levou para os Estados Unidos foi o disco de Natal da Simone. ali Então foi é uma- Natal. Essa quebra de paradigma que eu ajudei a construir. Aí, quando eu falo é muito importante dizer que é uma gravadora. Sim. Né? Mas, assim, a minha parte é que eu fiz a gestão de marketing desse produto. Então, assim, eu fiz uma campanha, eu bolei sozinho, não tinha equipe naquela época. E, nesse momento, eu tinha acabado de ser promovido a gerente nacional da gravadora, de marketing nacional. Não tinha, inventaram essa vaga, porque tinha mais um convite. E ainda era Poligrão o nome. Ainda não tinha sido Universal, ainda não. O meu chefe, o Mainar, tinha contratado a Simone, me chamou na sala dele, a peso de ouro da Sony. Naquela época, Sony e Universal era tipo Coca-Cola e Pepsi. Uhum. Porrada. Briga feia. E aí, ele falou, Matheus, eu contratei a Simone, ninguém sabe, e eu vou fazer um disco de Natal.
E fazer um disco de Natal no Brasil é que nem eu falar que eu vou fazer um disco em javanês. Não Uhum. tinha essa. Até hoje não tem. essa É esse e tradição. nunca mais É tem. esse. Tanto E aí, quando a falou gente assim, ó, pensa em música de Natal. É a única. É a única. E ele falou assim, ó, Tem meme, se né? vira aí. Quero que você faça o marketing desse disco. Cara, aí foi legal. Música chiclete, né? Não, assim, o que aconteceu? Os astros conspiraram. A Simone, o aniversário dela é dia 25 de dezembro. Ah, é natalina mesmo. Eu acho que até tem Natalina no nome dela. Assim. Não, Deve sério. ter. Não, uma coisa dessa tem. Aí, alguém, não fui eu, teve a ideia brilhante de chamar o disco de 25 de dezembro. Uhum. Então eu tinha essa informação e eu tinha informação que eles tinham conseguido a autorização do John Lennon para gravar, na casa da Yoko, né? Uhum. Aham. Ele já tinha morrido, para gravar Soul This Is Christmas, Aham. versão em português. O Cláudio Rabelo, meu amigo, fez uma versão brilhante, que é então em Natal, que é uma versão Uhum. sensacional. Maravilhosa. Então eu sabia que eu tinha um disco da Simone para lançar daqui a 15 dias, que tinha que ver a promessa do Marcos Mainar para ela, que ia vender 1 milhão de cópias, ou seja, eu tinha um mês para vender 1 milhão de cópias, e eu sabia que chamava 25 de dezembro e que tinha uma música chamada Então é Natal. Essa era a minha informação. Uhum. Aí faltava 15 dias para lançar. Então, assim, eu fiz uma campanha na época que era assim: faltam 15 dias para 25 de dezembro. Começou assim, só que faltava 15 dias para 15 de novembro. Uhum. E eu, como não tinha internet, a campanha era página de jornal, aviãozinho na praia. E essa campanha virou um buchicho. Os né? programas de auditório, Todo né? lugar. Era, faltam 15 dias, faltam 14. E virou um buchicho, porque, gente, tá uma coisa errada. O que é, né? Despertou, né? A Não falta, curiosidade. não falta 15 dias para 25 de dezembro, falta um mês e meio. E virou um buchicho muito grande. Parece uma bobagem, mas quando a gente amplifica essa bobagem, e aí eu fiz um É um teaser muito bem feito, né? teaser bem feito. Eu tô falando só o nome do teaser. A gente fez toda uma campanha ao redor desse teaser, muito legal. Começava com um anúncio num classificados do jornal, e no último dia era uma página, 2 páginas inteiras do Globo e da Folha de São Paulo. Página dupla, que a Isso, gente chamava. Isso. E era um anúncio no Fantástico, coisas assim, entendeu? Um comercial no Fantástico. Então, assim, quando chegou o dia 15 de novembro, todo mundo queria saber o que era 25 de dezembro. Aham. E nesse dia a equipe de rádio não era comandada por mim, então. Tinha o Edson Coelho, que era meu parceiro brilhante, conseguiu convencer todas as rádios do Brasil a tocar essa música. Qual que era o nosso grande medo? Uma coisa é você convencer o cara de tocar a música, outra coisa é o público gostar. Aham. Cara, Aceitar. a música foi fenômeno no dia seguinte. Tanto que até hoje todo mundo canta essa música. Sim. Então, assim, essa quebra de paradigma, da gente conseguir construir uma cultura de música de Natal num país que nunca teve nada disso, Uhum. isso foi muito, muito consagrador para minha carreira. Foi esse momento. Quantos discos foram vendidos? Vendeu 1 milhão e 200 mil em 30 dias, mais 300 mil em janeiro. E todo ano vendia. E continuava vendendo, né? Durante o Natal todo Natal. Aham. Nesse momento eu fui chamado para ir para os Estados Unidos, para cuidar do mercado latino dentro Vai dos fazer mágica lá agora. exatamente, foi isso. Foi isso que aconteceu. Então, assim, por isso que eu falo, foi uma carreira meteórica, mas eu acho que, olhando para trás hoje, eu vejo que eu paguei muitos patos por ter queimado etapas. Uhum. Mas não tinha, Mas que tipo de pato que você pagou? Tipo o quê? eu podia ter aprendido mais coisa no meio do caminho. E o que você acha que faltou? Eu Você acho ter que aprendido? Faltou maturidade. Faltou. Cara, assim, eu acho que todo mundo que vai de estagiário a vice-presidente da América Latina cumpre muitas funções. Aham. Eu fiz assim, tup. Essas do meio aqui poderiam ter me ajudado mais. Mas não tinha como eu negar. Mas você deslumbrou? Ah, com certeza. Com certeza. Mas assim, logo levei porrada. O meu chefe era muito. O Maynard, continuava ele. Logo levei muita porrada. A gente teve uma. Isso você não tinha 30 anos, né, Catena? Foi fazer 30 anos depois disso. Lá nos Estados Unidos a gente foi juntos, ele foi também. Era Miami? Na verdade, eu tinha uma função que era uma semana em Miami, uma semana em Nova York, uma semana em Los Angeles, uma semana no Texas, uma semana em. Nossa, era uma vida de Portugal. alto executivo. Não, naquele tempo, a gente tinha que ir de avião e convencer a rádio a tocar sua música. Aham. Não tinha um videocall que tem hoje em dia, entendeu? Não tinha um. Era o tete a tete. Tete-a-tete, no Era gogó. o disco embaixo do braço. Foi bom que eu aprendi a vender o peixe no. E quando você vai assumir essa função, até de cuidar dos artistas internacionais, você já falava inglês bem ou era aquele inglês básico Cara, daqui de Eu vou te Goiânia? falar que, assim, aconteceu uma coisa muito louca lá. O Marcos, dentro do avião, a gente indo, eu vou ter uma surpresa pra te falar. O que é? Eu vou passar um mês fazendo um curso de presidente, não sei o que, lá em Nova York. Você vai ficar um mês cuidando da empresa sozinho. E eu preciso que você mande das 50 pessoas da empresa, 42 embora. Nossa, mas Ouve, que função ingrata. Coloquei no seu currículo que você fala espanhol. Tá? Eu falei, não falo. Mas eu tive que colocar, senão não aprovava essa vaga pra você.
e as pessoas, todo mundo era latino. Ai, meu Deus. E não existia Então, nem assim, Duolingo. Em 30 dias, eu vou te falar que em 30 dias eu desembolava bem meu espanhol já, tá? Eu saí de lá falando espanhol bem. Em inglês a gente aprende na marra, né? Uhum. A gente já chega falando o... Mas o menino com 15 anos que foi dar aula pro Pois amigo é. passar de ano, Vai aprendendo. desenrolava Isso. fácil. Então, assim, ali sim eu aprendi muito. Muito de vida também. Uhum. Foi difícil. Nossa, deve ser muito difícil, né? Demitir é muito difícil. Não, Bia, assim, o que acontece é que os Estados Unidos, é que essa história, vou tentar ser rápido. Os Estados Unidos era um país retangular, dividido ao meio pelo rio Mississippi. O mercado latino de lá, naquela época, tinha 60 milhões de habitantes. Uhum. Do lado do centro pro lado da costa oeste, ele é dominado pelos mexicanos. Vamos chamar de máfia. Máfia é um nome horroroso, mas como se fosse Aham. o arranjo dos mexicanos. Certo. Do meio para a costa leste é o arranjo dos cubanos, dominicanos e porto-riquenhos. É uma pizza dividida entre 4 pessoas. Uhum. Os 2 brasileiros chegaram lá para dividir essa pizza, esquece, amigo. Não entra. Não, mas não entra. Quem esses 2 caras Além da barreira da língua, né? Mas a barreira da língua, cara, os Estados Unidos têm isso de democrático, tá? Uhum. Dá-se um jeito. O problema é a barreira da pizza, do dinheiro. Uhum. Não queremos mais gente brincando nessa É pizza aqui, isso. não. É isso que leva a cantores nacionais brasileiros a não estourarem nos Estados Olha, Unidos? eu acho que isso naquele tempo, sim. Isso não existe mais, tá? Tanto que Tá aí, tanto que o Anitta. Ai Se Eu Te... Não, Ai Se Eu Te Pego do... É, do- Michel sim. Teló. Ele nunca abriu mão de cantar em Sim, português. em Aham. Todo português. mundo inteiro. Então, até esse paradigma, a internet quebrou. Que até eu estar nesse momento, Aham. era impossível. Mas é Uhum. porque eu lembro assim, vamos falar com atores. Rodrigo Santoro, pô, É. Sônia Braga, sempre estão lá há quanto tempo tentando Isso. a vida. Não é de- fácil. Não é fácil. Enfim. Mas aí a gente vê uma Shakira, a gente pega as Acho que talvez latinas. as hispânicas, né? As Não, latinas. mas aí a habla latina, a habla hispana. Mas assim, eu tô falando de eu que tentei fala contratar. português, Eu né? tentei contratar a Shakira. Ela tinha 20 anos. Aham. Marquei reunião com ela. Hum. Muito doida essa história, cara. Eu marquei reunião lá no meu hotel. Tava eu, o Mainar, o presidente, e uma pessoa que ajudou a gente a falar com ela. Chega a Shakira de 20 anos fazer a reunião comigo. O que Lindíssima. você imagina que chega a Shakira? É Não. o entourage dela, né? Aham. Advogado, empresário. Ah. Chega ela sozinha para negociar o contrato dela. aos Ela 20. já era Shakira. Ela já era Shakira aos 20. Não, já tinha o pés descalços bombado. Ah. Ela já era a artista número 1 da Sony. Ela veio sozinha para negociar o contrato com a gente. Ela é tipo uma Anitta, uma mulher determinada, eu assim. acho que é difícil comparar, né? Aham. Mas eu acho que ela, naquele momento, aos 20 anos, ela aos 20, a Anitta aos 20, ela é maior que a Anitta. Acho que Aham. hoje a Anitta ganhou um corpo. estofo maior. Uhum. Mas as duas aos 20, a Shakira tinha mais preparo na época. Uhum. Bom, e aí foi isso, assim, eu aprendi na marra o que funciona e o que não funciona nos Estados Unidos. Isso me deu um background para eu poder voltar para o Brasil quando a gente vai abrir a gravadora nacional. A gente abriu uma gravadora que chegou a ser o número 1 do Brasil. Que foi Abril. Abriu Music. Abriu. Abriu Music. Você vem a convite? O seguinte, a Universal naquela época tinha sido comprada pela Seagrams, uma empresa de bebida. Seagrams. Aham. Da vodka, né? Isso, é. Aham. Uhum. Nesse momento, eles fizeram um rearranjo mundial que muitos muitos escritórios seriam fechados. Com isso, o Marcos Mainar, meu chefe de então, foi chamado pelo Giancarlo Tifta para abrir a gravadora no Brasil e a gente veio para o Brasil abrir a gravadora. Na verdade, já estava aberta para a gente fazer a gestão da gravadora, Uhum. que eles não sabiam como fazer. E aí você ficou responsável pelo marketing. Por tudo. Aí sim, eu cuidava de todo o marketing da empresa como um todo. Tá? Atena, só para a gente poder regionalizar um pouco. Foi na época da Poligram Universal que você começa a ter um namoro, um flerte com um sertanejo que vinha acontecendo aqui em Goiás, que entra Bruno e Marrone. Essa história é muito legal de eu contar. Eu posso contar a versão extended ou a versão curta. Vamos Isso já na Abril? na Abril. Quando a gente monta a Abril, o que a gente tinha que fazer? A gente não tinha cast, a gente não tinha artista, né? A gente precisava montar artista. Na época estava estourado o pagode, o sertanejo e o que mais? O rock nacional. Uhum. Aí do pagode a gente não tinha nenhum artista pra gente contratar, a gente fez. A gente fez a Adriana e a Rapaziada, que estava com uma menina cantando. Lembro. A gente contratou a Harmonia do Samba na época, Sim. fui eu que fui Aham. buscar na Bahia também. Negritude Júnior. Mas isso não era nosso, né? Não, Era dessa época. é né? dessa época, né? Tô falando dos nossos, tá? Aham. Na área do rock, a gente contratou o Capital Inicial, que era na área, a gente fez virar o fenômeno que virou. O Los Hermanos, a gente contratou do zero e tal. Uhum. E no sertanejo, o que pintou veio nos nossos ouvidos que uma dupla pequena da Warner estava insatisfeita lá. E a gente falou, vamos lá atrás. Vamos ver quem é.
E era o Bruno Marrone, aí fui falar com eles. Goianos, como E você. eu lembro de ouvir eles no Lafochete, que era um boteco que tinha ali Na Praça do 87. Cruzeiro. Praça do Cruzeiro. Aham, com 86. É, exatamente. E quando eles chegam lá, a gente faz aquela festa e tal, mas, pô, e aí, cara, lá na gravadora eles fazem um boicote contra a gente, não rola e tal. Falei, vamos tentar, vamos fazer alguma coisa aqui. Cara, Eles não tinham ainda nenhum sucesso? eles tinham 14 anos de carreira e nada. Fazia sucesso aqui, local. Eles tinham uma frustração muito, muito grande com o mercado. Eles tinham o que eu diria que os coaches de hoje chamariam de. Como é que chama aqui? Crença limitante? Aham. Eles tinham crenças limitantes. Tinha que quebrar. Eles fazem que meu sonho é vender 1 milhão de cópias. Aham. Aí eles não vendem nem 100 mil. E nisso, Leonardo Estourado, Isso Chitão de Jornal estourado, Zezé de Camargo. Leonardo estourado, aquele João Paulo Daniel estourado, tudo isso estouradíssimo. Uhum. Aí a gente começou a trabalhar, fez um disco, outro e tal, vendia trabalho brabo, trabalhei muito. A minha equipe de televisão, o apelido da turma, metade era Bruno, outra metade era Marrone, que a gente tentava com todo mundo, ninguém queria eles. Ninguém queria. Eu lembro, Catenas, nessa época eu já era correspondente da Caras. E você veio fazer uma gravação do Bruno e Marrone no Jaó, lá. E eu fui cobrir pela Caras e a gente se reencontrou lá, então, depois de muitos anos. Essa história, sabe por quê? O que aconteceu com o Bruno Marrone? De repente, uma rádio de Uberlândia gravou um pirata com eles. E esse pirata, que era um disco que ele dava entrevista e cantava uma música de sucesso. Uma entrevista é uma música de sucesso. Uhum. Com isso, eu comecei a acompanhar os relatórios de vendas. Eu falei assim, galera, por que parou de vender disco no Triângulo Mineiro do Bruno Marrone? Liguei pro cara. Pô, Catena, você não sabe, cara. Lançaram um pirata aqui que tá canibalizando nossas vendas todas. E era fita naquela época. Era um né? CD, pirata. Já era CD. Aí eu falei, manda esse pirata pra mim. Aí eu cheguei assim, cara, fui lá no pessoal do eu não era o diretor artístico, eu era o diretor de marketing. Uhum. Eu não tinha autonomia para isso. Uhum. Mas eu me metia. Muito. Tanto que o artístico ficava puto comigo, bravo comigo. Aí hoje é meu brother, mas no tempo, Uhum. arrancava o rabo. Aí, cara, assim, ele falou assim, cara, vamos fazer um disco igual isso aqui. Como assim? Deu certo, tá vendendo lá, né? Aí o pessoal falou assim, esse disco é horroroso, cara, isso deve ter custado 10 mil reais. Vamos fazer um de 10 mil. Vamos fazer igual. Uhum. Não me recuso. Vamos fazer igual. Convenci, fez o igual. Resultado, vendeu 100 mil cópias. Pra quem não vendia 80, saímos do buraco. Aí quando eu cheguei neles, eu falei assim, galera, não. Isso, cara, o Bruno os meninos já estavam completamente desencantados. O Júnior, o empresário, Uhum. o Rodrigo, já estavam todos. Aí eu cheguei assim, galera, chegou a hora da gente dar um upgrade na carreira desses caras. Vamos gravar um audiovisual, na época chamava DVD, né? Uhum. DVD bacana com eles. Pô, cara, não dá, já gastamos muito dinheiro, eu acho que já foi com eles. Não, porque gravador tem isso também, né? Uhum. Apostou, não virou? É uma roleta. Vamos tentar, vamos fazer um esforço. Eu tentando, né? O que você quer fazer? Cara, eu quero gravar um DVD lá onde eles são bombados, que é no Triângulo Mineiro. Na verdade, acho que foi em Uberaba. Uhum. A casa chamava Acrópolis, se não me engano. Com todo o sucesso de umas músicas novas. Aí, o João Augusto, diretor artístico, ele foi muito generoso nesse momento. Ele falou assim, Catrianas, ó, você tá muito mais envolvido, você entende mais, você é da região, Uhum. você tem até o tamanho deles. Conversa de igual para igual. Vai lá com eles. Isso é raro o diretor artístico ter essa generosidade, sabe? E toca esse projeto. E esse feeling também, né? Cara, eu nunca vou esquecer, porque assim, eu sentei numa mesa redonda, oval, que nem essa aqui, o Bruno e o Marrone, falei assim, vamos definir o repertório desse disco aqui, nós três. Aí escolhi uma música internacional, sei que lá para regravar a versão. Falei, Bruno, escolhe uma música pop pra gente gravar. Eu tenho vontade de gravar só pro meu prazer do Leone. Legal, vamos gravar. Ô Marrone, qual a música que você canta lá nos puteiros de Goiânia que todo mundo gosta? Eu quero cantar Dama de Vermelho e Boate Azul. Pô, Dama de Vermelho e Boate Azul. São músicas que estão até hoje no repertório de todos os sertanejos que em qualquer boteco nasceram nesse dia, nessa mesa. Eu arrepio inteiro de falar. Cara. Que maravilha. Eu tenho até hoje escrito num papel esse repertório que a gente fez a 6 mãos. Tá? Eu escolhi outras e tal, não sei o que lá. Aí eu falei assim, uma música não sai desse repertório. Qual é? Dormir na Praça tem que estar. Falei, não, Dormir na Praça não aguento mais regravar. Não vira. Falei, cara, ninguém conhece. Eu conheço, que eu sou de Goiânia, do Lafochete. Ninguém conhece essa música. Catenas, não grava. Bruno não é fácil. Aí o Marrone, Bruno, vamos gravar. O Catenas está pedindo, vamos gravar. Gravou. Bom, vamos lá na prova. Foi um dia especial da minha vida essa gravação. Sabe quando tudo dá certo? A gravação foi linda. Até hoje eu encontro com o Wendel do Jorge Mateus. Ele era fã do Gargarejo. Ele ficou meu amigo porque ele é fã desse disco. Olha aí só. ele acha o melhor disco da história do sertanejo. E, na verdade, isso virou um case. É um case. Deixa eu terminar o case, que é muito legal. É um case. Eu considero talvez o meu maior case pessoal. Porque esse disco eu fiz 100% eu. Foi no seu sangue. Esse tá na minha conta. E assim,
Eles vão gravar agora um documentário, né? Uhum. Eles pediram pra eu dar esse depoimento sobre eles, entendeu? Tem mérito de muita gente aí. Tem mérito do Mainar, tem mérito do João Augusto, tem mérito do Maluli que produziu. Mas eu sei. Mas você se empenhou, né? Eu corri nesse disco. Aham. E aí, cara, o disco ficou lindo, dormi na praça. Eu vou trabalhar dormir na praça. Vou mandar esse podcast pro Marrone Pode mandar. assistir. Vou falar, Cida, põe seu irmão pra assistir. Pode mandar. Outro dia, encontrei com ele aqui no Alabama, ele parou o show pra contar essa história no show. Ele é muito Ele é um generoso, né? Ah, o Bruno também é bacana. É. Aí, cara, assim, o que acontece? Quando eu vou lançar... Que ano foi, Catena? Já Acho que foi 2002, eu acho. Ou 1. Eu acho que é 2001, hein, Catena? Pode ser 2001. 2001. É bem no comecinho. Cara, Era no auge da Caras, porque a Caras era distribuída Isso. pela a gente era pela parceiro. Abril. E aí Abril me liga de São Paulo. Alessandra, vai ter um Entrega um disco de ouro. no Jaó e você vai pra lá cobrir. Bom, aí, cara, assim, quando eu vou lançar, vem uma carta da antiga gravadora Daisy Warner. Proibido vocês lançar Dormir na Praça. Eu falei, não faz comigo, cara. Por quê? A música de trabalho. Porque eles estavam começando a canibalizar as vendas dos artistas da gravadora deles, o João Paulo Daniel, não sei o que lá. Aham. Falei, não, pelo amor de Deus, me libera. Não, não libera, não libera, não libera. Só se o presidente da gravadora me ligar. Cuidado, o presidente liga pra eles. Não ligo. Vamos trabalhar outra música. Eu não quero ter dívida com eles. Sabe o que eu fiz? Hum. Peguei o telefone, fingi que era Mainar. E ele liberou pra mim. Você é um bom imitador, Catena? Péssimo. Péssimo. Mas eu acho que o Marcos não sabe me imitar. Eu sei que liberou. Antes dele descobrir qualquer coisa, eu lancei a música. Cara, mas assim, a música estourou na rádio, estourou forte. Vou pra televisão com E ele. ele vai descobrir isso hoje, que você imitou Não. a Eu voz encontrei com dele? ele anos depois eu encontrei com ele. Aí, cara... Não. Que eu imitei a voz dele, eu falei no dia seguinte. Ah, bom. O cara que tava do outro lado, eu falei anos depois. Entendi. O presidente da Warner Digital. O enganado. E riu. Quer dizer, riu naquela hora, não sei, né? Na rádio, rápido bombou a música. Rápido. A música é realmente um Nossa, fenômeno. realmente, Mas bombou. ir pra televisão, ninguém queria. Uhum. Porque eles eram estranhos, a televisão nunca tinha feito. O Marrone e o Bruno, eles não tinham um traquejo de televisão. Nunca tinha feito uma televisão. Uhum. E eu lá no Gugu, meu amigo, então, né? Me ajuda, Catarina, eu coloco o Ibope cai. Eu coloco o Ibope. Aí foi assim, aí eu tive uma sacada que mudou a história desse disco. Uma sacada idiota. Eu e o pessoal do artístico, o Cantalupe, me ajudou nisso. O show era um acústico, lembra disso? Aham, lembro. Era eles sentados. Aham. O que eu fiz? Eu botei os dois sentados, um acordeão na mão do Marrone, o microfone na mão do Do Bruno. Bruno. Do nada, tudo mudou. Uhum. E virou, o Ibope que não dava traço, deu 35 e bateu a Globo. Virou fenômeno, todo mundo queria os caras do dia pra noite. Porque sabe o que eu fazia? Como era ao vivo, Aham. o som do CD, que é playback na televisão, Aham. É o som base, que, né? que aparecia pra quem tava vendo a televisão, era todo mundo cantando a música. Só que Aham. o público tava lá não sabia cantar uma palavra. Nada, não sabe. E aí Então, todo mundo A achava que tava na sensação boca do do povo. mundo inteiro é que estava na boca do povo. Aham. Olha que E de fato ficou, né? Eu nunca vou esquecer o dia que eu cheguei em casa, o meu porteiro, que todo dia, eu morava lá em São Paulo, na Bandeira Aham. Paulista, que todo dia eu tentava empurrar um disquinho do Bruno Marrone, que nunca queria, pegava todos e devolvia o Bruno Marrone. Aham. Falei assim, ô seu Catena, você não tem um disco do Bruno Marrone pra me dar, não? Falei assim, venci na vida, meu porteiro me pediu isso. Aham. E é o termômetro, né, Esse gente? disco me deu 3 milhões e meio. É a de voz do povo. Mudou a mesmo. esse disco mudou a vida dos caras. Esse disco foi o prenúncio do que viria a ser, alguns anos depois, o sertanejo universitário. Universitário, com Foi o prenúncio. certeza. Ali mudou, porque até então eram os três amigos. Aham. Aí veio o Bruno Marrone, quebrou o paradigma, veio o resto. E Aí veio os gordinhos, Catena, dessa hegemonia do sertanejo, que ficou muitos anos, né? quase Hoje, com a ditadura. do É. sertanejo. a gente está vendo que esse movimento hoje dá espaço para outros estilos musicais. Né? Você vê assim também? Eu acho o seguinte, o sertanejo sempre vai ser gigantesco. O Brasil é um Claro. país, né? do Rural, né? agronegócio, É. né? Mas teve um período que foi forte demais. Uhum. No final dos 90 até o 2010, 12, foi quase 20 anos, foi um domínio que passou do ponto. Sim. Uhum. Acho que nada que é muito monoteísta, como é que é? O monotema mesmo, Monopólio, né? Monopólio. Pode ser bom, entendeu? Aham. Demorou A quebrar. o que veio quebrar isso foi só com a música urbana, com esse rap. Uhum. Conseguiu, hoje tá de igual para igual. Mas por muito tempo era só sertanejo. Na rádio ainda é, tá? É que a gente ouve pouco rádio, né? Eu não vou falar só na rádio, até nas TVs abertas também. Se hoje eu chegar numa TV aberta como assessora de imprensa e oferecer um artista estourado, sertanejo, e oferecer um artista do trap, ou do rap, ou do funk, ele vai querer o Mas aqui, sertanejo. não, as maiores bilheterias ainda são deles, né? Aham, são, com certeza. Mas Os assim- maiores cachês também, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso, só pra gente fazer um fecho dessas histórias todas, pra não ficar uma coisa muito solta, parecendo que é contador de causa. Uhum. Eu costumo dizer que, assim, quando eu entrei nesse negócio, era um negócio de disco, de LP.
Eu passei pelo cassete, eu passei pelo CD, eu passei por quando veio o Napster e o mundo acabou. Uhum. Aí veio o download, veio o ringtone que a gente pagava pra ter a música, a gente paga pra não ter. É Aham. né? verdade. E veio o streaming. E eu tô aí. E qual é o futuro? Então, isso que eu quero te dizer. Independente se o futuro vai ser música por spray, vai ser Aham. música tatuada, vai ser uma injeção de música, vai ser um brinco que você usa. Independente do que vai ser o futuro da música, sempre vai ser necessário ter a criatividade e o talento. Tanto do cara que tá de trás das câmeras, no backstage, quanto do cara que tá ali. Isso a inteligência artificial não vai tirar Aí que eu da vou chegar gente. nesse ponto. Eu vou chegar nesse ponto que eu acho que é crucial. O mercado da indústria criativa, não só da música, Aham. indústria criativa como um todo, ele é muito apocalíptico. Ah, o mundo vai acabar. Quando chegou a televisão, o cinema, acabou com o cinema. Sim. E por aí vai. Muito pelo Então, contrário. Quando chegou a inteligência artificial, é tudo que eles queriam falar. O mundo acabou de novo. Cara, eu estou escrevendo esse livro e eu pesquisei muito sobre como é a história do mundo da indústria criativa, como se desenvolveu esse marketing todo. Na virada do século XVIII, do 19 para o 20, em 1900, um cara que eu não vou saber lembrar o nome dele agora, inventou um negócio chamado pianola. Que você já deve ter visto em filme de Velho Oeste, e também naqueles descansos de telefone dos anos 80, nada mais era do que um piano, daqueles de armário, com um cilindro que ficava rodando com os pinos que vai Aham. tocando, fazendo o piano tocar sozinho. Sozinho. Lembra? Antigamente tinha muito Lembro. em negócio de boneca, de bailarina dançar. Aham, sabe? isso. Né? Aquelas caixinhas de joia. Isso. Quando essa pianola foi inventada em 1800 e cacetada, 1900, nesse tempo, fazendo um corte, o que era a indústria nesse tempo? Vendia-se duas coisas, partituras de música Uhum, e show de pianista, show de cantora, que vendia para um teatro qualquer. uhum. Quando aparece essa pianola, os alarmistas de plantão falam assim, o mundo acabou. O piano toca sozinho. Pra que vai ter um show ao vivo? Só pegar o cilindro cá pelo outro. Entendeu? Cara, essa pianola nada mais é do que a inteligência artificial. O mundo não acabou em 1900, o mundo não vai acabar agora. Se você pegar uma pessoa não criativa e não talentosa, e com a mesma inteligência artificial de uma pessoa criativa e talentosa, essa pessoa vai fazer uma coisa melhor do que essa aqui. Por mais nerd que essa aqui seja, que essa aqui tem que ter um feeling musical de alguma coisa, entendeu? Por mais que esse cara seja o gênio dos prompts, né? Ela tem que criar pra jogar lá, né? É necessário, entendeu? Então, assim, a inteligência artificial tem que ser encarada como uma solução, não como um problema. Como uma ferramenta. É que a indústria criativa como um todo, não só da música, tem essa coisa apocalíptica de encarar as ondas como um problema. Onda, eu acho que é um ótimo paralelo que eu gosto de falar com meus... Uhum. Eu sou um contador de casos, né? Pra quem ouve... Cara, quando vem uma invenção, é que nem quando você tá no mar e vem uma onda. Uhum. Você tem dois caminhos. Ou você encara a onda, ou você mergulha e espera a onda passar. Uhum. Quando veio, por exemplo, o Napster, o que a indústria tinha que ter feito? Mergulhado, a onda passa, quando você volta para cima, deixa eu entender e vou trabalhar junto. Coisa que demoraram 25 anos para fazer, precisou do Steve Jobs inventar o iTunes, entendeu? Não, o que eles fizeram? Encararam a onda, o que deu? Tomou um caldo. Claro. Como qualquer um que encara uma onda grande, Claro. entendeu? Ficou aí 10 anos com a indústria acabada. Tá? Acabada mesmo. Para mim, foi bom. Porque ali eu descobri um novo caminho da minha vida profissional. Ali eu qual descobri foi? o digital. Porque como a minha gravadora era brasileira, foi a Uhum. primeira a quebrar dessa quebradeira de onda. E eu fui o primeiro a ter que aprender. Ela não tinha uma força do dinheiro estrangeiro, né? E te deu muito medo? Não, medo não, deu pânico. Não, foi morto. Trauma. Do dia pra noite eu não tinha nenhum centavo entrando na minha conta. Nenhum. E eu falei assim, E os artistas? todo mundo desesperado. Assim, cenário de terra arrasada. Sim. Pior que uma pandemia. Foi a pandemia do mercado, na época. Entendi. É porque ainda continuou tendo show. Isso ali Uhum. quando? 2005? 3. De 3 em diante. É quando fala que o artista parou de ganhar dinheiro com venda de disco Só que o que acontece é o e teve que ir seguinte, pra estrada. Não, mas a estrada sempre foi o maior dinheiro dele, né? Mas tem artista que vive de disco, né? Bom, aí, cara, o que aconteceu comigo? Um recorte pra minha vida pessoal. Eu fui obrigado a aprender a nadar. Não sabia, eu sabia. Então, cara, vim fazer festival de música, vim fazer... Até que um dia, cara, meu telefone toca. Meu telefone tocou bastante, né? E eu sempre usei muito bem uma coisa que eu aprendi a usar com o tempo. A loja de disco me ensinou muito. A usar meu network a favor de mim, entendeu? Um amigo da Duda é um exemplo, Sim. né? Se eu não tivesse feito uma relação com ele lá, quando eu era criança ainda, Deixou portas a abertas. Ivete Sangalo deve a Duda Kertz e o Cássio Uhum. o sucesso dela. Porque, tudo bem, talvez outro tivesse descoberto depois de mim, mas talvez não. É. Talvez não. Quem sabe? Nunca saberemos. Nunca saberemos. Bom, quando eu toco meu telefone, o cara falou assim, tem um negócio aqui de operador de, telefone, de celular que precisa de fazer umas coisas de música. Você me ajuda a desembolar isso? E eu descobri um universo que eu não sabia que existia, Aham. que era disparar SMS com conteúdo. Aí eles queriam fazer conteúdo de gente de música falando de música,
eu descobri um universo gigantesco que ninguém sabia. Eu fiquei caladinho e falei, opa, vou aprender esse negócio aqui. Uhum. Aprendi e logo eu apliquei não só para música, como todo tipo de conteúdo. Eu descobri, como eu cheguei nesse momento já com muita coisa explorada, tinha na época um cara que estava bombado nesse mercado, que era o Sr. Pet, Dr. Pet. Ele Uhum. dava dica de como cuidar do seu cachorro, do seu gato. Uhum. Eu falei, cara, se o cara dá dica de cachorro, de gato, quem mais? Comprado, né? Você assinava, Assinava. na assinatura do seu celular vinha lá um centavinho a mais. é. O que mais que eu posso ensinar? Eu fiquei pensando, quebrando a cabeça. Eu tava com meu irmão, o Ângelo, era meu sócio na época. Eu sonhei com um negócio de fazer dica de gastronomia. É que foi com Aham. o Claude. Fui atrás do Clô. Aí eu falei para o operador do celular: o que você acha de fazer dica de gastronomia? Aí ele falou assim: só se for com o Dr. Pet da gastronomia. Quem é o Dr. Pet? Eu falei: não sei, fala você. Ele falou assim: o Clô Abror. Muito meu amigo. Vou falar com ele agora. Sai daqui, eu falo com ele. Você nem conhecia. Nunca. Mal sabia falar o nome. Não, eu já tinha acabado de mudar para o Rio de volta. Isso já era 2010, por aí. Não, Aham. sei, não, estava em São Paulo ainda. Tava em São Paulo. Cara, eu sei que cara, eu preciso achar alguém que conhece o Claude. A conexão. Aí, um telefone, outro, todo mundo, um ovo, né? Aham. Aí, alguém me falou, ele tá não sei aonde agora, na padaria ali atrás da Globo. Alguém me falou isso. Eu tava de bicicleta, de bermuda, saí correndo e fui lá. Mas falei no telefone com a moça, com a assessora de imprensa dele, a Denise. Aham, Denise, Uma fofa. uma fofa. Aí chego lá, ele falou assim, Atenas, todo mundo que vem propor negócio pra mim, e eu recebo ligação todo dia, ele falou, nesse café, vem num carrão, com uma roupa, um relógio Rolex dourado, com uma roupa assim. Pra impressioná-lo. Quando você chegou de bicicleta, bermuda, eu falei assim, esse cara tem um negócio bom pra mim. Olha que legal. Ah, é muito legal. O negócio foi tão bom que ele tá junto até hoje, a gente tá lançando agora o Clube do Close, um aplicativo com ele, agora esse mês. Você me mandou. Que olhar, hein? Olha, não, simplesmente esse aplicativo. E o Claude chegando em Goiânia com 2 restaurantes. Agora daqui a um mês. É. O aplicativo do Claude que a gente fez foi com a TIM. Posso falar? Aham. Operador? Pô, claro. Chamava TIM Gourmet. Ele foi, durante um bom período, o maior aplicativo do mundo em número de assinantes semanais. Eles tinham 1,5 milhão de assinantes semanais. Um negócio que eu não aprendi nada. Então, isso abriu pra mim hoje, o meu negócio, minha vida hoje. E isso cresceu junto com a gastronomia também, porque nesse começo não se falava de gastronomia como se fala hoje. Apareceu junto com aquele Masterchef. Chefe, né? aham. A gastronomia veio pra tela. O que fez a gastronomia bombar foi um negócio chamado Instagram. O Instagram trouxe a gastronomia pro visual. Sim. Todo mundo tirou a foto da hora que vai almoçar. É, fazendo Ou comida. fazendo comida, entendeu? Então, mas só que eu inventei. Eu surfei a onda do Instagram para quem tinha telefone, não smartphone. Uhum. Eu mandava por SMS, chegava naquele telefoninho de tecla. Sim. O Nokia. Naquele tempo, 10% da população tinha iPhone. Tinha Uhum. telefone. Gente, nosso tempo está acabando. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, então, do que você está fazendo, quais são os seus planos. E depois eu quero perguntar sobre os seus discos preferidos. A gente quer saber. Não, deixa eu te falar. 10 mais. Ai, meu Deus. Deixa eu te falar, ó, na verdade, assim, é exatamente isso minha vida hoje. Eu falo que eu tenho 2 pilares e meio. Eu tenho 2 pilares de fonte de receita, não é fonte de receita, eu acho um nome horroroso, que permeiam a minha vida profissional. Um é a música, no mais abrangente possível. Quando eu falo mais abrangente, desde ser empresário, contratar show, vender show, comprar, produzir festivais, Uhum. descobrir artistas. Isso é um lado da minha vida. E hoje tem um outro lado digital muito grande da minha vida que um compensa o outro. Porque a vida é muito em ondas. Às vezes um segura e o outro não segura, entendeu? Você não está vendo um retrocesso também, ou um saudosismo que a gente pode chamar? Porque recente eu tive com um executivo da Abril e ele me mostrou em números o quanto as pessoas estão procurando novamente O analógico. as revistas impressas para assinaturas, para leitura, e sendo que a gente tem tudo aqui. E mesmo assim as pessoas querem. Isso é muito gostoso. Eu acho o seguinte, o mundo migrou para um negócio chamado old to old. O que é old to old? Você vai do online para o offline, entendeu? Uhum. Porque não adianta, a experiência tem que ser offline. Você até pode pedir seu Uber no celular. Uhum. Mas se você não entrar num carro, você não sai do outro lado. Não vive. Não adianta ser no mundo só digital, não existe. Anteontem, nós estivemos juntos lá na Monstro Discos, né? Que delícia que Tanto você de pegar um vinil. LP, gente. Não, e outra coisa, igual você falou, a gastronomia veio pro celular, mas não adianta você ver a receita gostosa se você não fizer e comer. Você comer. Então, quando eu falo que eu tenho 2 pilares e meio, então assim, o meu terceiro pilar, que é meio, eu tenho também um gin. Uhum. Então assim, não adianta você falar que vai beber um gin no digital, você tem que tomar ele. E Senão- Fala o nome Claro. do gin. Gin Obi, vou trazer pra vocês. de Ah, presente. que bom, Maravilhoso, delícia. maravilhoso. Que... Mas, cara, os meus discos da minha... Não, os artistas da minha vida
que eu construí cada coisa pensando neles. Foi muito, assim, a neurolinguística ensina pra gente que o que permeia a sua vida enquanto você vive é o que você vive na sua adolescência. E a minha adolescência foi muito no rock brasileiro, no rock internacional, né? Atenas, então vou fazer Você não lembra, mas eu e você temos um Ai, momento meu Deus. da nossa adolescência. A gente foi juntos no show do Legião Urbana, eu, você e Sasha, no ginásio de esportes da antiga UCG, da Católica aqui. Lembra? Não lembro, cara. A gente nadava juntos e minha mãe, eu louca, sempre Só gostei. deixava ir comigo, né? Só deixava ir com você. Sempre. Minha mãe só falou. Eu falava, mãe, eu quero que eu sempre louca. Tinha ido Você no e Rock in Dalton. Rio. Eu tinha ido ao Rock in Rio, louca com rock, com aquela coisa. Eu também, como você contou, que você sentiu que você queria trabalhar com isso. Eu era alucinada. Tipo, se me Dá deixasse. mais sorte do Até que eu, hoje- porque eu fui no show de Brasília, fatídico. Eu Não, mas assim, e até hoje marca a sua vida, não marca? marca até Então é hoje. isso. Então, assim, a minha adolescência foi isso. Então eu curso Legião, Uhum. Titãs, Capital Inicial, isso. Internacional eu amo The Cure e U2, cara. Eu sou fã apaixonado. The Cure pra mim é o maior de todos. New Order. São meus 3 nacionais, meus 3 internacionais. São maravilhosos. E de show, um show que foi transformador pra mim foi o show que eu assisti no Canecão do Cazuza, o último da vida dele. Foi muito emocionante. Nossa, Um pouco antes dele morrer. Foi no hipódromo? Não, foi no Canecão. No Canicão. No Canecão. Foi marcante pra mim, porque é muito emocionante, né? É. E ver ele já muito, muito debilitado, né? todas as cadeiras Ah, não, o do rodas. hipódromo foi do Renato Russo, Renato. homenageando o Cazuza já após a morte. Lá no Jockey. No Jockey, isso Outra parte mesmo. também. Mas esse do Cazuza sempre foi muito marcante pra mim. E já trabalhando, isso eu não trabalhava na indústria ainda. Trabalhando nisso, um show que pra mim foi marcante foi esse do Bruno Marrone. Uhum. E depois de eu lutar muito pelo Capital Inicial, que era outra artista que ninguém queria, Sim. estar em cima do palco do Rock in Rio, ele tocando para 250 mil pessoas naquele Rock in Rio, foi muito emocionante. Foi uma sensação de vitória. Pô, chegamos lá. Inclusive, você estava em São Paulo. Agora, a gente estava lá semana passada, que ele vai lançar a turnê de 25 anos do Acústico Capital Inicial. E o Acústico fui eu. E o Dinho é um cara também que se reinventa, né? O Ele é Dinho meio impressionante. fênix, Ele né? mora num formal, cara. É. Ele é Não, o engraçado é que toda doença que lança, ele é o primeiro a sentar, né? Mesmo assim, já caiu de cabeça, veio 10 Covid, e tá lá e parece que tem 30 anos de idade. E dessa nova geração, desses novos ritmos, quem que você tá vendo aí que é legal? Cara, eu tenho uma galera que eu curto. Eu sou fã do Francisco Gil, dos Gilsons. Aham. Eu acho ele o cara mais Maravilhoso. Eu assisti agora no Rock in Rio com o Ferrugem, foi lindo o Eu show produzi o deles. disco deles com produzi, ajudei a produzir. Com o Chico, filho da Cássia, lindo de morrer. E ali eu fiquei muito amigo dele. Ele, eu acho, pra mim, ele é o melhor dessa geração nova. Quem? O Chico Chico? Não, o Francisco. Chico é muito bom também. Mas Aham. o Francisco é fora da curva, Francisco Gil. Ele é fora da curva. A Maína Sena eu acho sensacional também. A Glória Groove eu acho Também é o máximo. espetacular. Né? Tem uma galera muito Mas talentosa. Eu acho essa cena da nova MPB muito rica. Uhum. Tá? Porque ela, pela primeira vez, o Brasil, graças à informação que a internet permitiu, o Brasil está conseguindo beber desde a música lá do Pará Uhum. até do interior sei lá, do Rio Grande do Sul Exato. e trazendo pra cena, entendeu? Uhum. Antigamente não dava muito fazer isso. Hoje dá. Então a Duda Beat, pô, traz toda a informação do norte, sabe? A Pablo Vittar também misturou Uberlândia com o Pará. O Catenas, eu acho que também está de volta assim, os festivais, né? E os grandes shows. O sucesso, o show do Titãs, Isso. a Bethânia e o Caetano Caetano, agora, outro sucesso gigantesco. Eu acho que também teve muito da água represada da pandemia, que todo mundo queria começar a sair de novo de casa, né? Sim. E os shows ficaram, graças à informação, os shows ficaram muito bons, né? Antigamente o show internacional era desse nível, o show nacional era... Aham. Sim, verdade. Hoje em dia, o show não perde pra ninguém. Pra ninguém, Você de vai ver o show do nada. Caetano da Bethânia, é igual você tá vendo Deslumbrante. no palco. O Titãs não perde nada pro show de um gringo. Pode fechar. Tanto que hoje no Rock in Rio tem artista que fecha. Nacional. Nacional. Entendeu? Então, assim, É o artista E principal. Catenas, da você sempre é um otimista, né? Só pra Eu gente sou. fechar, eu sou. queria que você desse desse uma mensagem para quem está nos escutando. Eu acho o seguinte, cara. Eu sou o rei do copo meio cheio, cara. Eu costumo dizer o seguinte. Alguém fala assim, Catenas, fala o segredo do sucesso. Eu não sei, porque sucesso para você é uma coisa, para você é outra. Às vezes, sucesso para um é ter um carrão, para outro ter uma casona, para outro é ser feliz com a família, para outro é morar numa ilha deserta. Uhum. Então, assim, eu acho que o segredo da vida, e isso eu aprendi com o Bruno Gouveia do Biquíni Cavadão, e eu nunca esqueci essa frase, é você ter paciência na baixa e humildade na alta. Uhum. Isso, cara, é de uma genialidade. E quando você tá na baixa, parece que o mundo vai acabar.
E quando parece que você tá na alta, parece que você é o dono do mundo. Se você tiver paciência lá embaixo, humildade lá em cima, a vida vai pro seu eixo, entendeu? E eu sou, Bia, eu sou eterno otimista, até demais. Eu tenho umas broncas do meu irmão, que eu sou muito. Eu acho que tudo sempre vai dar certo. Eu acho que tem que ser assim, cara. Ontem eu liguei pro meu filho de 5 anos, ele tinha ficado meio doente, né? Ele me deu essa lição. Eu falei, filho, como é que você tá? Eu falei, papai, eu tô muito feliz. Ah, Eu quero isso. uhum. Aham. Eu quero ser muito feliz que nem meu filho de 5 anos. Ele tá na baixa, na delícia. paciência. Que delícia, Catenas. Obrigado a Obrigada, você. viu? Que papo Me gostoso. vou lançar o livro, me chama de novo aqui, que eu quero vir de novo. Qual é o nome do livro? Já tem. Segredo, não posso falar Ai, nada. Assinei, não pode contrato, não posso falar nada. Vamos, a gente quer você aqui para falar do livro e outras histórias e fazer seu lançamento Bora, também vamos junto, aqui. vamos junto. Vai ser um prazer. Catenas, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas histórias, pelas boas risadas e tanta coisa boa que a gente pôde lembrar aqui com você. Que bom. Muito obrigada. E você que acompanhou com a gente mais esse podcast com a palavra você, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu tempo também. Gostou? Deixa aqui o seu like, compartilha com os amigos, se inscreva no nosso canal e até o próximo episódio do podcast com a palavra você. Obrigada.